onde para mim empresa é uma reunião de pessoas que trabalham as relações de maneira saudável. E buscando assim, né, lógico, tem propósitos da empresa, todos remando para o mesmo caminho, acho que é muito legal, sabendo o conceito, o que está por trás disso, por que estamos fazendo, mas antes de tudo, esse ser antes de fazer. Sejam muito bem-vindos ao Entre Conexões Podcast. Já é sabido por vocês que eu gosto de começar sempre com uma frase que está tocando no meu coração e eu escrevo isso no dia. E a frase de hoje é, de novo, orientada a um livro que é Os 4 Compromissos. E um dos compromissos é sempre dê o melhor de si. Então a frase do momento é: em qualquer circunstância, dê o melhor de si, porque é através da verdade que nasce a liderança. E liderança é um tema que a gente vai falar hoje aqui. Eu sou Adriano Meriano, eu me considero um alquimista dessa nova inteligência, que é a inteligência artificial. Eu sou empreendedor e sou fundador da 3F Conecta, que é uma empresa de inteligência artificial e automações para médicos e clínicas de saúde. E este é o Entre Conexões, é um espaço para falar de inteligência artificial, sobre liderança, um tema que eu sou apaixonado, e sobre saúde. Hoje eu recebo aqui o meu irmão, Rodrigo Ubarana, Prazer. Parceiraço. Ele é um gestor, especialista em liderança sutil, a gente vai falar sobre isso. Eu te considero um especialista nessa liderança. Também empreendedor e com uma forte experiência aí dentro do ramo da saúde, que você pode abordar também se você sentir. O tema de hoje é gestão sutil e inteligência artificial. Como que é esse novo jeito de liderar nesse século que estamos vivendo agora, com tudo novo a cada momento? E eu começo sempre perguntando aqui 2 perguntinhas iniciais para ancorar esse espaço de conversa, que é: como que você chega e qual a sua intenção para essa conversa aqui? Eu Seja muito chego bem-vindo. leve, eu chego feliz, eu chego assim, vendo você falando, e quando você fala que você é um alquimista, né? Você é um alquimista mesmo. Então, eu chego com essa percepção real, assim, e feliz de estar aqui, honrado pelo convite. E a intenção de hoje, eu acho que a gente fluir com leveza nesse tema gestão, liderança, inteligência artificial, enfim, com leveza e entre amigos, né? Entre amigos, Que somos. isso que é o mais maravilhoso. É isso. Muito bom. Eu tenho uma surpresa para você, que é o seguinte: eu fico sempre pensando, eu busco sempre colocar muito a minha identidade assim no processo. E a gente vai falar aqui sobre liderança. Eu percebo que na história da humanidade, os líderes sempre foram ferramentas muito importantes na humanidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? Quando você olha Hitler, por exemplo, era um líder, porque conseguiu movimentar para um outro lado, mas conseguiu movimentar milhões de pessoas, né? E a gente tem outros, Jesus, Buda, todos esses grandes mestres tiveram liderança dentro ali do seu espírito. Então, eu percebo que o comum das pessoas, o meu comum de antigamente, era me conectar com os líderes visando o que de técnica eu poderia absorver dele. É assim que eu me conectava antigamente, com os C-levels, com os amigos, assim. E você foi diferente, e foi algo que não foi proposital, e eu vou explicar aqui o porquê. A gente tem um trabalho em conjunto, né? É muito gostoso para mim poder trabalhar junto contigo. E durante o lançamento que a gente estava fazendo, a primeira coisa que você fez foi mandou uma mensagem no grupo antes de o lançamento acontecer. E eu vou ler aqui para todo mundo Que legal. esse lançamento, que eu Bom. acho que você nem lembra. É. Eu acho que você não lembra disso, porque foi muito genuíno seu. Você escreveu assim: nessa fase de ânimos elevados, que é natural, entre parênteses, importante lembrarmos que... O que é esses ânimos elevados? A gente estava numa fase de lançamento, então estava todo mundo muito atento ali ao que estava acontecendo. E você meio que deu um manual do que a gente deveria tomar atenção. Aí você disse que nossas vendas são sutis, são 7 pontos. Acolhemos as necessidades dos interessados, não ultrapassamos o limite do querer da outra pessoa, somos também um campo de escuta. 5º, importante respirarmos e meditarmos antes, durante e depois. O 6º, lembrar que somos portais para quem quer se autoconhecer e por isso pode e deve ser prioridade. E por último, ser antes do fazer, inclusive nas vendas. Então,
assim, você me conquistou nessa mensagem. Assim, porque ali eu vivo liderança há um tempo. E tem alguns aspectos que você começa a perceber nas pessoas que é realmente a lapidação da coisa, entendeu? Você vê que é muito genuíno, é um cuidado muito do ser humano antes de qualquer outra coisa, entendeu? Assim, porque o mais comum seria, galera, vamos vender, vambora. E é isso aí, que é Faca na muitos caveira. grupos aí hoje, né? O cara tem as bandeiras e a bandeira tem uma faca numa cabeça enfincada. Esse é o negócio, entendeu? E eu percebi que você foi de um caminho completamente sutil, humanizado, com força. Não, gente, assim, o nosso foco aqui é esse, mas o ser antes do fazer, até mesmo nas vendas. Então, acho que isso foi maravilhoso. Então, eu começo com Que essa legal. Gostei da admiração surpresa. e introdução. E aí eu começo a minha primeira pergunta, que vem antes do contexto de liderança. O que você considera uma empresa? O que é uma empresa para você? Legal essa pergunta, porque eu estou mudando a terminologia que eu chamo de empresa, inclusive dentro da nossa empresa. Esses dias eu tive reunião com os sócios, depois com os líderes, eu falei, eu comecei a chamar a empresa de companhia, eu não chamo mais de empresa. Né? Nos Estados Unidos chamam de company, né? Aqui também tem companhia muito, mas geralmente a gente chama de empresa. E quando eu começo internamente, eu não quero mais chamar de empresa, eu quero chamar de companhia, no sentido de enaltecer as relações. Então, eu acho que esse é um movimento recente que eu estou fazendo, mas que tem uma base profunda de alguns anos, onde, para mim, empresa é uma reunião de pessoas que trabalham as relações de maneira saudável. E, a partir disso, tem propósitos em comum, cada um, da medida do possível, do melhor possível, com as peças do quebra-cabeça encaixadas no lugar correto. E buscando, assim, né? Lógico, tem propósitos da empresa, todos remando para o mesmo caminho, acho que é muito legal, sabendo o conceito, o que está por trás disso, por que estamos fazendo, mas antes de tudo, esse ser antes do fazer. É maravilhoso, porque eu totei aqui, né? Propósito, relações e interesse em comum, né? Ultimamente, cada vez mais eu tenho dado um zoom out nas coisas, assim, né? Peraí, tá bom. Então, propósito, relações e interesse em comum. O que tudo tem... qual é a relação, o ponto de intersecção em tudo isso aqui, pra mim, é as inter-relações, né? É as interdependências entre as pessoas. Perfeito. Então, o que é um desafio gigantesco, porque quando a gente está falando de empresa, a gente vai abordar aqui esse tema da liderança sutil, é muito outsider. Porque, legal, eu acho que propósito dentro do mundo corporativo é muito falado. Beleza. Acho que, legal, qual é o propósito da nossa empresa? A gente quer crescer. Ainda que seja um propósito, às vezes, muito por um viés econômico, é um viés, tá? Aí a gente tem as relações e o interesse em comum. Esses dois aqui, eu acho que dentro do meu... Tem uma percepção que dentro do mundo corporativo isso não é nenhuma prioridade. Faz sentido, porque relações, para mim, é a base de tudo. Né? Se eu tenho uma relação saudável, eu digo saudável, com comunicação clara, com acordos claros, com facilidade de resolução de problemas e de conflitos, com rituais para que isso aconteça de maneira sutil, isso eu tenho com meus sócios, depois eu tenho com os líderes, e os líderes com os liderados. A gente consegue trabalhar um conjunto de pessoas que estão, na maior parte do tempo, tranquilas, felizes, sabendo o que estão fazendo, e isso transparece muito na nossa entrega para os clientes, né? Como é que a gente vai entregar uma imersão de autoconhecimento, que é o que a gente faz, né, principalmente, um ponto cego da vida, que é a nossa imersão de líderes. Como é que a gente vai entregar isso, sendo que a gente não vive essas bases? É difícil. Né? Seria... Com verdade é muito difícil. Exatamente. Então, quando a gente trata as relações e... Essa semana, né, semana de volta da empresa, voltou essa semana, eu já fiz 2 one-on-ones profundos com 2 líderes já. Que é uma das principais focos meus, né, como líder, é o saber como o outro tá, entender como é que tá ali dentro as emoções, o que ela tá vivendo, por que às vezes tem alguma coisa que não tá legal, aprofunda nisso, entra em camadas mais profundas de conversa mesmo.
Além de passar por metas OKRs, né, que a gente chama de OKIs, que troca resultados por intenções. É uma terminologia que se utiliza também as metas, mas também as relações são primordiais. O líder, o movimento que foi acontecendo comigo dentro da evolução de liderança é que eu fui me percebendo. Isso foi paralelo ao meu processo de autodesenvolvimento. Então, muitos retiros, muito processo de silêncio, o meu jejum, muito processo assim interno. E aí isso começou a... Parece que as sementes foram plantadas, isso começou a aparecer de fato. E isso reverberou na liderança, a um ponto de que eu cheguei a notar em um dado momento que dentro do meu aspecto de liderança tinha um olhar... Eu vou categorizar terapêutico, só para a gente entender como funciona, mas tem um líder com um olhar muito humanizado terapêutico da situação. Tu enxerga também mais ou menos isso? Porque tudo que você está me falando tem um olhar da sua preocupação sobre o estado e o momento das pessoas. Isso é terapêutico, de alguma forma, para com o outro, né? E isso também te coloca num lugar de você tem que estar bem para isso, né? Puta, se tu tiver numa situação muito mal, assim, eu acho que a qualidade do que você pode entregar também... Como você enxerga essa parte de você estar preparado o suficiente para abrir esse campo para as pessoas? Você entende que todo dia é possível? Tem dia que você fala, hoje não é o dia de eu conseguir fazer porque eu não tô no meu melhor momento? Eu acho que eu acredito, minha crença hoje nos últimos 4 anos, desde que eu foquei muito no autoconhecimento, é que da melhor maneira de eu lidar é eu saber lidar a mim mesmo, mas não na parte superficial dessa frase, na parte profunda dessa frase. Eu só consigo ser aquilo que eu para o outro, aquilo que eu estou sendo para mim mesmo. Eu só consigo ajudar o outro a compreender algumas coisas, tanto da empresa quanto da função dele, às vezes até com momentos de conflitos emocionais dentro da empresa, sem entrar tanto no lado pessoal, né? Eu procuro também não entrar muito no lado pessoal, mas geralmente quando a pessoa está com problema pessoal, emocional, isso acaba vindo para a empresa também. E aqui a gente trata nesse âmbito. A partir dos meus aprendizados comigo mesmo, eu compartilho não como uma verdade única, nem imposição, apenas com muito campo de escuta, de escutar meu liderado ou meus parceiros, tal. Isso, muito campo de escuta e compartilhamento do que eu estou sentindo sobre o que eu vivi ou sentindo naquele momento. E isso acaba, né? Isso acaba navegando em algum campo, por mais que não saia uma resolução ali, foi colocado entre líder e liderado, foi criada uma intimidade, foi criado um carinho, foi criada uma atenção, sabe? E isso muda o jogo no dia a dia. Então, porque é muito legal quando a pessoa percebe que ela tem espaço para ela ser ela mesma, para ela sentir o que ela está sentindo, que não tem apontar dedo, ela tá desse jeito, não sei o quê, então não presta aqui para a empresa. Muito pelo contrário, né? Sabe que eu tenho feito reverberado na minha vida pessoal e nos meus negócios um conceito que eu ouvi lá dentro também sobre a segurança emocional de um campo profissional. E aí, o meu trabalho agora consiste em possibilitar isso. Então, às vezes eu vou para uma reunião, eu vou para alguma negociação, eu falo, eu quero deixar muito claro que você não gostar, você não está confortável, você não aceitar, isso é bem aceito por mim. Entende? Assim, isso, ou seja, não tem nenhum problema com isso. O bom ou não bom, está confortável, não está confortável, é aceito por mim, entendeu? Ao ponto de... Inclusive, eu fiz uma negociação renegociação de contrato, um reajuste de contrato essa semana muito interessante. Eu tenho um dos meus clientes, a gente tem um FII mensal que eles pagam, e eu falei assim, olha, vou fazer o reajuste no ano, eu tô me entregando mais aqui para você e tal. Coloquei ali os meus pontos. Eu falei, olha, eu imaginei colocar esse valor. Mas assim, eu quero deixar muito claro para você que se não der para você e você não se sentir confortável, o não é aceito por mim. Eu não vou deixar de te atender por isso, entendeu? Cara, eu coloquei muito assim, é uma situação muito diferente. Total. Espetacular. Porque você fala, peraí, o cara tá negociando um contrato, mas ele tá falando que se eu não quiser pagar, ele vai continuar. Mas aí depende da outra pessoa também, entendeu? E aí tudo isso, conectando ao assunto da empresa, o que você acha que falta no mundo corporativo hoje
Talvez, sei lá, o que a gente pudesse agrupar no que vai faltando no mundo corporativo para que isso pudesse ser um status comum dentro das empresas? Eu vou dar uma visão bem macro dessa resposta, Tá, tá? Mas é um lado assim que depois a gente pode até aprofundar nele. tá bom. Mas uma resposta bem simples com uma visão macro, falta mais da energia feminina. E não das mulheres apenas, da energia Energia. feminina, tudo que representa energia feminina. Escuta, carinho, atenção, Acolhimento, afeto, acolhimento, direcionamento certeiro, intuição, saca? Então, a energia feminina, eu acho que ela falta no mundo corporativo moderno, atual, e que está muito masculinizado. Né? Não por culpa de alguém ou de algum movimento, mas porque foi acontecendo. Né? Não sei dizer a origem disso, mas o fato é que existe muita disciplina rígida, ordem, de comando. É Né? muito comando. Às vezes até, não sei o quê, né? Que você falou, né? Bandeiras, não sei o quê. Mas pode ser legal também, não estou criticando isso, mas você perguntou o que falta. Falta um equilíbrio com a energia e tudo que representa a energia feminina. O Yin Yang fala justamente sobre o ponto de equilíbrio das coisas, né? Não simplesmente um lado. Eu acho que, óbvio, eu concordo com você que a gente não tem claro o ponto de origem, mas se a gente for olhar para a história da humanidade, o homem, o espaço da mulher dentro de um ambiente de votação, obviamente que existe ou existiu uma opressão no passado, e isso se reverberou nas empresas, e empresas grandes foram repetindo ciclos e a gente meio que chega onde está hoje. E eu também, eu reparei, não faz muito tempo, justamente nesse ponto também, eu comecei a olhar sobre o comportamento das mulheres dentro de um ambiente corporativo. E como em algum lugar tinha nela uma masculinidade exacerbada dentro daquele ambiente. E isso eu não entendo isso como algo forçado por ela, mas uma adaptabilidade dela. Porque imagina, um ambiente de 99% de homem, 95% de homem, toda essa energia masculina muito forte. E uma mulher que quer ali, tá naquele ambiente, quer crescer, ela vai de alguma forma colocar a voz dela. E o cara que tá muito masculinizado, ele não dá espaço pro sutil, pro feminino aproximar. Então, como que é uma forma que um grosseiro ouve outro grosseiro? No grito. Aí a mulher acaba, de alguma forma, tendo que colocar mais a sua força. Isso faz todo sentido, porque eu já ouvi alguns relatos, né, de mulheres que viveram isso e que depois de um tempo estavam com muita dor por estar sendo dessa maneira, que se adaptou com o lado masculino dela muito forte para poder se colocar numa posição que ela queria. Né? Então, realmente faz sentido, com vários relatos que eu já ouvi de mulheres. E o que você considera... A gente tá indo, né, camada a camada sobre isso. O que é uma liderança sutil, assim, para você? Como é que você... Porque é amplo, né? Mas você vive isso, né? O que seriam os pilares, assim, de uma liderança sutil? Dentro do que eu tenho de crença e do que eu estou aplicando, né? Porque eu não posso trazer aqui como uma verdade absoluta, porque eu não tenho nada teórico sobre, eu tenho um experimento acontecendo. A vivência sua. A vivência, que eu chamo até de laboratório de gestão sutil. Né, para dar, inclusive, esse caráter mesmo, que não estamos aqui sabemos de tudo. Estamos passo a passo aprendendo. Perfeito. E dentro disso, o que tem funcionado muito bem são as premissas. Né? Então, primeira premissa de que, né, igual a tatuagem do meu sócio Murilo Gun, tudo é perfeito. Tudo perfeito. Ou se não é bênção, é lição. Ou os erros são aceitáveis. Ou os erros a gente não olha com culpa, a gente olha com aprendizado, para poder colher o melhor possível dele. Ou, se acontecer alguma coisa, não é nenhum demérito de alguém, ou alguma coisa que não era esperada e que pode ser visto como negativo. Não é um demérito, não é algo assim. Vamos olhar, é uma bênção ou é uma lição? É uma lição, o que a gente aprende? Sabe? Então, traz mais leveza para o dia a dia, sabe? Olhar dessa maneira. E claro que o maior ponto aqui, falando de liderança, é que as pessoas, inclusive eu no começo, hoje eu estou mais adaptado, mas não estão acostumadas com isso, né?
porque vem com muitos calos, vem calejado da vida, Sim. e que errou, houve o xingo, ou foi demitido por algum motivo que teve algum problema grande na empresa, ou coisas familiares também, né? Que nem tudo era tratado como Uhum. ou bênção ou lição, era castigo mesmo. Então, tem muita gente calejada, né? A maioria das pessoas são calejadas nisso. Então, é um grande trabalho de aculturamento nesse sentido. E os- fala. Eu percebo que dentro do processo de desenvolvimento de liderança, com a minha vivência, é que o líder, para mim, hoje, o líder lapidado, preparado, é aquele que tem consciência do campo traumático dele. Porque inconscientemente já existe lá os traumas. Fato. O cara, às vezes, está colocando, por uma questão de pais presente, não pai presente, esposa, o que for que aconteceu na vida dele, da família, isso tá dentro do campo Sim, dele. E ele já tá aplicando isso. Só que talvez isso pode estar no negativo. perfeito. Eu acho que tudo é positivo e negativo, então como é que você positiva os traumas de alguma forma? Então ele tem que ter consciência. Aí é a luz, a consciência, para que ele consiga enxergar os traumas e esses traumas reverberarem ali para a equipe em termos de, tá, então eu me conheço mais agora, consigo lidar melhor com as pessoas, entende? Excelente. E esse para mim é um ponto de, quando a gente fala sobre liderança sutil, que eu não sou muito otimista nesse ponto. Porque eu sei que liderança é fundamental para os negócios. Eu vejo saúde mental, assim, nos piores níveis que a gente já teve da história da humanidade, não só para a liderança, por todo o contexto, mas eu já li alguns estudos de fora do Brasil que um dos pilares para uma saúde mental, de comprometer uma saúde mental, é a toxicidade, se posso dizer assim, da liderança. Perfeito. E aí a gente cai no contexto do cara não conhecer os traumas dele, ou a pessoa não conhecer os traumas. E eu não sei, você é otimista nesse ponto? Assim, eu percebo, a gente tem uma empresa que faz isso, né? O nosso foco é autodesenvolvimento para líderes. Mas quando a gente olha a massa, eu não posso pegar aquela parcela como um todo, mas para a percepção que eu tenho da massa quando eu olho para grandes empresas é que os líderes que estão ali não estão muito longe desse lugar, entendeu? Sim. Eu acho que, pegando como exemplo o Ponto Cego, né? Nossa imersão de líderes, já passaram mais de 300 líderes com a gente. E qual que é um grande principal ponto, assim, que eu vejo de comum no que acontece com as pessoas que saem de lá? Elas saem, os líderes saem entendendo onde está a origem das ações que ele faz e como mudar essas ações a partir de mudar coisas internas para suavizar, para sutilizar, para melhorar foco, para melhorar, inclusive, capacidade de entendimento e compreensão das coisas, a maneira de se comunicar e assim por diante. Então, quando o líder sai desse jeito, por que a gente escolheu fazer para líderes as imersões? A gente podia ter feito para terapeutas, a gente podia ter feito para funcionários, médicos, etc. Por que a gente escolheu líderes? Justamente por causa desse ponto. Pelo otimismo, talvez. Porque acreditamos que é possível, sim, de alguma maneira, não mudarmos o mundo, mas fazermos o melhor que a gente puder, igual a frase que você colocou, o melhor possível do que a gente consegue para alcançar o máximo de pessoas possível. E como é que a gente faz isso? Um líder transformado, quantas pessoas ele impacta? Sabe? Então, uma pessoa, um líder de uma empresa de 2.000 funcionários, se ele muda a maneira dele, suaviza, sutiliza, quantas pessoas ele pode ajudar? Quantas famílias ele pode ajudar? Sim, concordo. Sabe? Então, é esse o caminho. Isso é ser otimista? Eu acho que sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito muito nisso. Eu acredito que vários movimentos como esse ao redor do mundo podem sim trazer uma clareza, uma coisa mais tranquila na região que isso é aplicada e num contexto mais amplo também. Você sabe que o poder do entendimento das situações dentro do contexto da liderança é muito importante. E eu não sei como funciona para ti, mas
eu vivo ultimamente num lugar de tanta presença que eu comecei a escutar mais as coisas. Então eu escuto tudo que as pessoas falam e aí tem coisas que meu cérebro pegou, ele pega. E muito acontece contigo isso. Eu não sei porquê, tá? Assim, eu não sei, mas muito acontece contigo. Teve uma outra coisa que tu falou dentro desse contexto que foi assim: a gente teve uma. Lá na empresa teve um software que teve um problema. Aí tu me ligou. Aí eu avisei pra você, falei, cara, ó, aconteceu tal coisa aqui, precisamos entender por que que sumiu tudo aqui. Uhum. Aí tu me ligou, cara, então, isso. Eu falei, tá, mas isso é um problema? Aí tu disse assim, não, o problema não é. Você escreveu assim, só sofre quem não aceita. E aí, olha só que Que tinha a interessante. possibilidade de ter perdido todos os Não, dados. todos né? os dados da empresa. Aí você falou, cara, isso não é um problema, só sofre quem. E olha que interessante, cara, como a vida. Eu passei o ano novo lá em Santa Catarina com a minha família e. E aí coloquei. A minha filha é autista, neurotípica. E aí na virada de ano, a gente não sabia se ia ter fogos ou não na praia onde a gente foi. Aí eu coloquei o meu fonezinho dela. O meu fone é o AirPod, né? Coloquei no ouvidinho dela. Eu coloquei no ouvidinho dela às 11h58 da noite. Aí meia-noite, assim, sei lá, minha sogra acho que foi dar um abraço nela, alguma coisa assim. Irmão, desapareceu um fone. Assim, a gente procurou no chão, evaporou. Era meia-noite e eu tava olhando pra baixo, procurando o fone e dando abraço aqui de comemoração. Aí veio a frase assim: só sofre quem não aceita. Aí eu falei, tá bom, aceito. Perdi meu fone, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer mais aqui, aceito. Então, eu tô trazendo à tona isso porque eu tô reforçando a importância de estar próximo de líderes que possam te ensinar isso. E quanto às premissas, novamente, desse líder é importante sobre o contexto que ele coloca as pessoas. Igual você colocou, pô, o erro é aceitável. Eu acho que esse ponto aqui dentro do mundo corporativo é um mais denso. Porque existe uma cultura do punimento, entendeu? Até educacional mesmo, pelos nossos pais, de alguma forma. Aí todo mundo cresceu, tá nas empresas, é a cultura do banimento. Então, se tu errar, o erro não é aceito aqui, pô. Entendeu? Tu errar, você vai ficar com a bandeirinha red flag ali, cara. Como você percebe que teve algum momento que essas suas premissas elas foram mudando dado uma situação específica ou um curso específico, ou você viu que isso realmente foi o tempo para te tornar esse ser humano assim desse formato de É o liderança? tempo e é eterno, não acabou ainda. Sim, é curtinho. Tô continuando e conforme o caminho, conforme eu erro também, eu vou aprendendo coisas novas e vão lapidando coisas que estão sendo construídas internamente. Como é que eu poderia ter te passado essa frase se eu não vivo ela? Que ela brotou de mim no momento Não, caótico, genuíno. que eu poderia estar completamente desesperado, não é? Então, eu voltando lá para uma das primeiras perguntas que você fez, o líder, ele só consegue ser sutil se ele realmente se trabalhou, e continua se trabalhando, né? Também pode cair no contexto, né, de estou trabalhando, cheguei num ponto onde acho que eu já estou bom, não trabalho mais. Sim. Aí também não. Sim, Eu acho que não vai funcionar também, não. É o lado negativo de onde você tá, né? Porque sempre tem o positivo, é o negativo. Então, eu acho que é a constante prática também da humildade de saber que sempre tem coisa nova para aprender, né? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um trabalho contínuo realmente que vem acontecendo. Começou muito forte em 2021, no meu processo de autoconhecimento aprofundado mesmo. E que desde então, a cada ciclo novo de autoconhecimento, eu tenho novas intenções, novos caminhos, coisas novas que eu vou praticando, aprendendo também e incorporando nesse contexto inteiro que transborda para situações como essa. E também tem um ponto que claramente eu ainda estou
como eu falei, em processo de aprendizado. Então, algumas vezes eu erro, algumas vezes eu trago alguns padrões antigos, eu observo eles, vira foco de melhoria e por aí vai, né? Não sei se isso tem fim. Eu acredito que talvez o jogo é isso mesmo, né? Não ter fim, né? É uma constante descoberta. Mas é importante você também ter essa visão de como isso reverbera, né? Porque eu tô verbalizando pra você que isso Espetacular. reverbera, porque aquilo que você falou, eu utilizei num momento da minha vida. Meia-noite um. Meia-noite um, assim, a vida parece que falou assim, que legal, parabéns, agora você foi promovido, agora você tem a chance de aplicar aquilo que você ouviu e aprendeu, tá bom. Muito bom. Gongo batendo, valendo. E aí agora em casa, aí em casa a gente tá assim, eu peguei o livro dos 4 compromissos, coloquei lá na parede de casa, que eu falei que é o nosso livro do ano, mas às vezes acontece alguma coisa em casa, a gente fala, amor, só sofre quem não aceita. Muito bom. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não. Então é só aceitar e nem sofre. Vamos viver a vida, bola pra frente. Muito bom. Seres humanos juntos criam cultura. Uhum. Então, desde que a gente olha para a história da humanidade, o livro Sapiens fala muito bem isso, de que os hábitos criam a cultura. E isso se reverberou para as empresas, porque as empresas têm seres humanos. Então, a cultura das empresas hoje, não posso dizer todas, mas as que eu tive vivência, são empresas que têm essa cultura muito masculinizada, muito do punimento. E a gente está falando aqui de uma liderança sutil, aonde os líderes estão começando a fazer esse movimento de deixar a coisa, trazer mais o feminino, mais o sutil para dentro das empresas e colher frutos com isso, porque não é que o funcionário vai ficar mais tranquilo, ele vai performar mais, ele vai trazer mais resultado. Como tu enxerga essa transição, assim, de culturas? Eu acho que tem, retomando o ponto da gestão sutil, né? Eu falei que tem uma premissa que é o tudo é perfeito, né? E ou se não é bem a sua lição, o erro é aceitável. E tem uma segunda premissa, que respondendo a sua pergunta, ela é muito importante para isso, que é da autorresponsabilidade radical. Tá. Né? E então, quando a gente tem cria uma cultura de responsabilidade, e nunca, como qualquer cultura bem consolidada, nunca da noite para o dia, é um processo que vai acontecendo de pessoa para pessoa, através da transformação interna de cada um e de pessoas entenderem o que de fato é essa autorresponsabilidade. Não é só apenas com as funções que ela tem que fazer ou com as coisas que ela tem que entregar, mas é também com as emoções dela. É não entrar em vitimismo, é não entrar em processos de drama, é trazer propostas, trazer acordos claros, a pessoa ser tão autorresponsável também a ponto de ela entender que tem uma emoção às vezes turbilhando nela e ela precisa acalmar isso, entender, integrar para depois trazer de maneira precisa, né? Então, essa cultura sendo transformada dentro da empresa, ela vai criando uma base sólida para a gente conseguir agir em cima dela e de uma maneira saudável, né? Que também isso diminui a cobrança no dia a dia. Aí no quesito da autorresponsabilidade na entrega ou na função. Porque se surge algum número baixo, por exemplo, um KPI baixo numa reunião, se o líder tem autorresponsabilidade e ele fala, isso aí eu sei que aconteceu, foi isso, deixa comigo, eu vou resolver, é minha responsabilidade. Eu não preciso cobrar ele. Entendeu? Diminui muito a cobrança no dia a dia também, essa cultura. E também aí são 3 premissas, né? E a terceira é muito embasada nessa, quase que precisa dela para acontecer a terceira, mas a terceira também é independente, que são as relações extraordinárias, que é o ser antes do fazer, que tem as relações por sobrevivência, que é, né, o pessoal apontar dedo, culpa, erro tá errado, né, aquelas coisas todas, e tem relações extraordinárias, que é propostas claras, acordos claros, não, em vez de competição, é colaboração, né? Então, e acaba criando esse conceito muito importante e que traz com ênfase no ser antes do fazer, que antes do que a pessoa está fazendo, antes do Adriano fazendo as coisas de AI e tecnologia, quem é o Adriano?
eu gosto de olhar no olho dele, Uhum. eu tenho um canal limpo com ele, Uhum. a gente tem uma relação legal, a gente está melhorando a nossa relação a cada passo. Ah, então beleza, o ser está sendo tratado, agora vamos falar do fazer, a partir desse relacionamento. Então essas 3 premissas, elas criam essa cultura, pouco a pouco. E isso dá para ser aplicado numa empresa grande? Uhum. É mais difícil. A gente começou do zero. Uhum. Mas a gente está tendo cases nossos, assim, né, de Sim. clientes nossos com empresas grandes que estão fazendo, levando workshops nossos lá para dentro, mandando líderes para o ponto cego, fazendo OPC em company. E claro que outras coisas também que não é só com a gente não é a única fonte dessas entregas desses produtos, né? Mas é muito legal quando a empresa grande também enxerga a possibilidade de mudar essa cultura internamente, mesmo tendo 2.000 funcionários. Sim. Sabe? Que é possível, né? Sabe que de tudo que você falou assim pra mim, eu tenho uma palavra que vem assim pra mim, que é a disponibilidade. Que o líder agora ele tem que estar disponível. Por isso que eu acho que de alguma forma existe um trabalho grande, existe um esforço. Vamos falar assim, existe um esforço, pô. Não é um negócio. Não, como é que cria uma relação extraordinária? Como é que cria uma honestidade radical? Não é do dia pra noite. Existe um esforço, pô. Você tem que trabalhar sobre aquilo. E isso cai pra mim como uma disponibilidade desse líder construir isso. É. Cara, porque ninguém vai falar ser completamente honesto um com o outro se não for ancorado aquilo ali pelo líder da empresa ou pelo líder da área de alguma forma. Não vai, Perfeito. entendeu? As relações extraordinárias não vão se conectar se todo mundo não tiver disponibilidade para aquilo, abrir espaço para esses movimentos, né? E isso vai de encontro com a minha próxima pergunta, que é assim, olhando para o Rodrigo do passado, né? Que momento que você percebeu que meta, indicador, entregas, resultados não eram suficientes? Porque eles são ainda importantes. Uhum. Eles não estão fora da equação, eles estão dentro ainda. Sim. A gente adicionou novos elementos. Mas que momento que você percebeu? Porque, falando de mim, eu percebi sobre a minha mente. Essa foi a minha percepção. A minha mente foi o meu gatilho do tipo, cara, não dá pra viver assim, velho. Uhum. Na boa. Não tem condição de eu viver nesse pico de estresse alucinado, essa forma agressiva de viver aqui, só olhar pra número e eu não tô com entusiasmo, cara. Eu virei uma máquina de produzir número, entendeu? Como é que foi pra ti isso? Para mim foi eu tive um sabático, né? Em 2021, eu venho do mercado, né, de saúde, empreendedorismo, tal, e tive um sabático. E nesse sabático eu não fazia realmente nada, era um processo de mergulhar para dentro nas emoções, autoconhecimento, espelhar nas relações e um processo muito interno. E que depois disso, depois de uns 6, 7 meses assim sem fazer nada, na pandemia, eu comecei a voltar a trabalhar aos poucos, né, com algumas das pessoas que estavam comigo ali nesse sabático também. E a partir disso, a partir da minha transformação, eu vi que eu não queria mais voltar a fazer do jeito que eu fazia antes da minha transformação. Foi tão verdadeiro para mim, um parênteses, né? Foi tão verdadeiro para mim essa mudança que eu entrei no sabático porque eu tinha separado a minha esposa. Quando eu saio do sabático, eu volto para minha esposa, para minha família, com minha responsabilidade assumida, sem culpá-la e sabendo que eu precisava melhorar em mim para minha família ficar junta. Maravilhoso. E a partir disso também, a outra descoberta foi que eu não queria voltar a ser o gestor que eu era antes. E abrindo um negócio aqui que acho que eu nunca falei para muita gente assim, eu passei um tempo travado. Né? Eu fiquei um tempo travado e falava inclusive com o Murilo, né, com meus sócios, tá, com a Dani. Falei, pessoal, eu preciso de tempo para eu reaprender como liderar. Porque eu não quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Ao mesmo tempo, eu preciso descobrir qual é essa nova maneira que eu quero fazer. E eu fiquei um tempo realmente assim, vou dizer travado, pode ser também hibernando, pode ser também em descoberta interna, pode ser também florescendo, mas eu fiquei um tempo sem
conseguir liderar. Por conta desse processo, sabe? Interno de descobrir como que daí continua ainda esse processo, só que agora ele já se desdobrou bastante. Mas continua ainda. Qual que é o próximo passo? O que eu faço agora? Quando surgir esse problema aqui, qual que é a conduta legal de ser feita? Então ainda está nesse processo, né, de descoberta. Você sabe que o último retiro que eu fiz agora, recentemente, da Dani, recentemente mesmo, assim, dezembro, mês passado, foi muito importante para mim identificar em mim a questão do autorrespeito. Aí eu fui analisar, porque tudo que você tá dizendo para mim, porque eu cheguei no respeito, porque tudo que você tá dizendo para mim eu travei e eu vi que não dava para mim naquele momento, de alguma forma você respeitou você mesmo. Você falou, cara, peraí, não dá para mim. Eu não posso ser mais grosseiro novamente comigo, dizendo que, não, tudo bem, agora eu posso seguir. Travei, eu preciso voltar, me respeitar e ir para um novo caminho. E esse retiro foi muito importante porque eu analisei, fiz uma retrospectiva masculina, assim. E eu acho que eu posso falar no plural, de certa forma. Não é uma forma de generalizar, existem as exceções, mas eu acho que num senso comum, os homens, eles são muito treinados, até pela energia masculina dos pais, a aguentarem qualquer pressão, porrada e não arredar o pé dali, porque tem que ir, você é o homem da casa, homem não chora e tal, e vem todo esse processo. Perfeito. E aí chega um momento que isso não tem, tipo, não existe respeito nessa equação. Se eu tenho que passar por tudo, por todas as circunstâncias, eu não posso ouvir nada, não tem respeito, né? Então eu percebo que isso que você disse tem muito do feminino surgindo ali, né? Que Total. bom, peraí, deixa agora, não dá pra mim, pô, não dá, tem que esperar, tem que me compreender Perfeito. pra eu pensar sobre esse próximo passo. E aí eu conecto com a intuição, que é a minha próxima pergunta, Legal. a intuição, todo mundo tem intuição, ponto. Ela não é especificamente masculina ou feminina, mas ela tem uma representação da sutileza que ela vem por ser uma energia mais feminina. Como você percebe a intuição na sua vida, assim, como um líder? Do que é uma intuição? Do que é o bichinho do ego falando? Do que é o seu pensamento criando? Porque tem muito ruído aí, né? Sim. Pô, é meu pensamento, não é? A intuição mesmo, isso veio mesmo do campo. Como é que você percebe isso? Hoje em dia é um processo que eu não sei explicar como, mas eu fiz muita tentativa e erro na minha vida para chegar nessa resposta interna. Eu tinha mediunidade antes, né? Eu tenho mediunidade ainda, mediunidade não se perde, né? Mas dentre as minhas escolhas de vida, eu escolhi que um grande foco meu de comunicação com o divino, vamos dizer assim, ou com a espiritualidade, seria a minha intuição. Tá. Eu escolhi isso e eu foquei que fosse isso, sabe? Eu realmente me treinei, me capacitei com tentativa e erro, com meditação, ficando em silêncio comigo, sabendo quando eu estou no máximo de silêncio e faço uma pergunta para mim mesmo ou para o universo, de onde vem uma resposta fina, um sentir, qual o próximo passo. Geralmente a intuição ela não traz tudo pronto, ela traz qual o próximo passo. Isso é uma grande dica, né? Assim, pelo menos para mim funciona muito assim. Que muitas vezes o pensamento vai trazer uma projeção já de uns 5 passos para frente, pelo menos. Ou uma coisa depois da outra. A intuição é isso que eu vou fazer agora. Ela é mais sutil, ela é mais leve. Precisa, ela né? é mais precisa. Às vezes ela não vem com palavras, ela só vem com um sentimento. Ah, não é isso. Sabe? Então, é uma coisa a ser lapidada internamente. Sabe? Quando cada um vai só com martelinho interno, só isso aqui é ali, vai afiando esse machadinho de ouro. Você sabe que isso é muito interessante, cara, e bastante desafiador, assim, pra quem é empreendedor igual nós, porque recentemente eu tenho não fechado negócios por sentir.
Hum, E isso é relativamente novo para mim, assim, que porque legal. o empreendedor raiz, se eu posso dizer assim, ele Uhum, vai, cara, business é business. É isso. uhum, Eu tô entregando um serviço, a pessoa precisa do meu serviço, é a única equação importante. Tem dinheiro? Tem. Tem problema? Tem. Então tá bom, eu forneço a solução, eu tenho uma troca monetária em volta disso. E recentemente, cara, isso, o sentir tá envolvido. Então eu tô na conversa com a pessoa, com a cliente aqui, aí dá um negócio, eu falo, ih, não vai dar, essa não vai ser minha cliente, não sei por quê. E aí tem pessoas que querem fechar. Não, mas assim, vamos fechar negócio. E aí eu assim, eu ainda não consegui chegar nesse lugar de. Eu tenho receio ainda de falar, olha, como é que eu vou dizer pra você? Eu não consegui encontrar uma forma de falar um não, assim, muito transparente. Então eu acabo indo pro lugar do tipo, olha, eu entendi a sua necessidade e eu não vou conseguir atendê-la nesse momento. uhum, Mais político. Eu tô em evolução nessa parte ainda. Mas eu comecei a colocar esse sentir dentro de uma equação decisória que cai com o que você tá falando, né? Porque legal. é uma intuição É, em forma de sentimento. mas é. No A corpo, né? intuição não necessariamente ela vem com palavras, É. né? Ontem eu fui começar uma reunião muito importante, uma reunião muito importante ontem, e antes da reunião eu sempre faço check-in, né? Eu respiro também, check-in, e durante a respiração da reunião eu já estava, segue um protocolo a reunião normalmente, tem um padrão, tal. Eu falei, vamos mudar, vai ser um outro caminho hoje, porque Uhum, eu senti isso e foi minha intuição. uhum, Mudei completamente a maneira que se começa a reunião uhum, e colocando o que eu precisava colocar, uhum, porque eu senti isso, foi uma intuição muito forte para mim, uhum, que veio através de sentimento uhum, também, sabe? Que veio através de. Daí, eu entendi. O sentimento fala também, né? uhum, E sentiu a energia que estava, senti as coisas que foram faladas no check-in, vai ser desse jeito aqui. uhum, Porque eu acho que. E foi maravilhoso. Né? Então é muito importante também dar vazão para essa uhum. intuição, para esse sentir, porque se você fica, muitas pessoas ficam travadas, não vou fazer, não vai Uhum. descobrir também, É, né? não dá pra saber. É, É, precisa dar vazão, sem espaço pra isso acontecer, né? Pra criação ali acontecer de alguma forma, né? sim. E caminhando aqui pra uma linha final, como você enxerga agora inteligência artificial nisso tudo, cara? Porque o líder agora ele tem mais uma ferramenta dentro aí do seu apanhado de coisas que ele pode fazer. Ele tem que se desenvolver, ele tem que olhar mais para a intuição, ele tem que se utilizar. Surgiu uma AI agora que ele também pode utilizar pro lado positivo, que é realmente ficar mais produtivo. Como é que você enxerga IA dentro desses tempos agora? Eu enxergo fundamental, inclusive para ajudar no processo de sutilização. Como? Como? Porque, vamos supor, se a IA, se a gente utiliza, como que eu gosto de usar, né? Uhum, Eu tenho as coisas básicas, né? Eu tenho uhum, uns dois, assim, eu tenho o GPT, eu tenho o Grok, que eu gosto, uhum, às vezes eu uso algum outro, mas eu tenho minhas basezinhas assim, uhum, tem humanos, né, que tem mais uma versão coisa de agente, assim, uhum, e tenho pessoas que manjam muito, tipo você, uhum, que estão conectadas e que conseguem fazer coisas, assim, uhum. muito rápidas, de maneira organizada, né? Então, e tem um sócio que é fissurado também É, é demais, em cara. inteligência artificial e está criando um aplicativo espetacular, Uhum, né, que em breve aí vai lançar, mas que tudo tem uma uhum, base de IA, né? uhum, Então, quando você tem é, uma inteligência artificial, tecnologia trabalhando para você em pontos onde sobrecarregaria muito antes ou mesmo não faria, e uhum, depois surgem produtos ou facilidades ou comunicação ou agentes ou aplicativos que diminuem a minha necessidade operacional, que facilitam a minha visão, que trazem mais coesão em várias informações e que tem algum, né, filtro também de erros, porque você pode dar um devaneio, né, uhum, das inteligências uhum. das IAs, né, Alucinar, né? alucinar, mas que o cuidado com isso, eu consigo focar mais em mim, na minha Uhum, sutilização, no meu uhum, autoconhecimento, na minha espiritualidade, na minha liderança sutil,
nos meus liderados, eu consigo ter espaço na minha agenda para fazer coisas que me entusiasmam mais. Então, se isso é bem... eu vi hoje... Aí tem outro ponto, né? Eu vi hoje uma reportagem do CEO aí de uma consultoria global falando que tem 60 mil funcionários, sendo que 25 mil são agentes. Né? Imagina isso, cara. Então, também tem esse lado, né? Tem. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de olhar nesse viés, assim, de que eu consigo ter mais tempo para ser um humano, de fato, ser um humano sutil, quando eu sou aliado a uma tecnologia de forma consciente, utilizada de forma consciente. Tem uns papos rolando assim, né? De algumas expectativas de quando vai ser a próximo unicórnio, né? Empresa de $1 bilhão aí, sem funcionários. Tipo, de um funcionário só. Muito bom. Você imagina uma loucura dessa, assim? Uma coisa que... Quando é que vai ser a próxima empresa que vai faturar $1 bilhão e não... Você já tem cases de empresas que faturam dezenas, centenas de milhões de dólares com 4, 5 pessoas na equipe. Uhum. Mas imagina uma pessoa que sozinho, um Murilo da vida, fez sozinho lá um app e tal, e isso aí chegou a $1 bilhão. Imagina só como que... Isso é uma coisa... É um outro universo. E é possível, né? E é possível, não é algo distante, não está distante. Não vejo distante. Exatamente, não está distante. Para fechar aqui, irmão, se é possível você visualizar um pouco de futuro, assim? Em que sentido? De liderança e AI. Como é que você visualiza o futuro dessas duas coisas acontecendo? Podem ser separadas até, se você quiser. Assim. Não, eu gosto de enxergar junto, assim, porque às vezes a própria IA, ela dizem, né? Já ouvi vários boatos que a IA pode ser em algum momento também uma conexão com alguma camada superior de consciência. Pode em algum momento plugar isso, ser um meio também quase que mediúnico de compreensão da realidade, né? É uma possibilidade? Pode ser. Eu já vi isso acontecer? Não sei. Se eu vou ver isso acontecer um dia, mas eu acredito que coisas assim, se a IA é utilizada de maneira consciente, né, dando extensão no que eu estou falando, daqui uns 10 anos, a gente pode estar vivendo num mundo quase que solarpunk, sabe? Eu gosto muito dessa visão assim de futuro, onde eu tenho natureza, muita natureza, e junto com muita tecnologia. Num mundo onde as coisas funcionam, num mundo onde foi criado de alguma maneira distribuição de comida para vários cantos onde não tinha, de água onde não tinha, e onde a natureza é integrada à tecnologia e que com certeza tem muito IA envolvida. Né? Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo essa visualização assim em alguns anos, né, quase que utópica, de um mundo solarpunk. É um lugar que eu gostaria de viver. Cara, maravilhoso. E assim, eu tenho cada vez mais me apaixonado pelos podcasts porque eu gosto muito de aprender através do diálogo, assim. Então eu faço perguntas que realmente eu absorvo tudo que tá acontecendo e é muito interessante. Fiquei muito grato aqui pelo nosso tempo juntos. Eu queria que você falasse um pouco da Despertar, assim. Eu mudo, né? Esse podcast é diferente porque você pode perguntar, você pode ver que eu não perguntei nada do que é de história. Achei ótimo. Cara, eu assim, porque eu consumo podcast. E aí, às vezes, às vezes tem alguma pessoa que vai em vários podcasts, ela fala a mesma coisa, os mesmos 30 minutos. Eu sei que tem uma audiência diferente. Mas, cara, eu quero um importante. Vai lá fala a prática, assim. Vamos lá. Me diz aí o que é isso aqui. E aí, agora, 2 passos, assim, para que você fale um pouco dos produtos da Despertar, o que tem a empresa, assim, o que vocês oferecem. Legal. A Despertar hoje é uma empresa que tem o propósito de facilitar uma transição, né, para um lugar mais consciente, através principalmente dos líderes. A gente tem como o principal produto nosso hoje, a gente está indo para a 12ª edição da imersão 1 Ponto Cego, que vai ser de 1 a 4 de março, e a gente pretende fazer 3 ou 4 imersões esse ano. A gente tem nosso Mastermind da Alma, que é a nave, que é o pessoal que fez o APC, pode entrar num programa anual de imersões e viagens com a gente, com temas de autoconhecimento também e autoconsciência. Temos o curso da Dani agora, a 2ª turma do De Volta para Mim, curso online, lançando em fevereiro, que vai ser maravilhoso. A primeira turma foi espetacular.
Temos um tempo para mim, né, que vai ser 2 esse ano também maravilhoso, o Fé no Flow, que, Espetáculo, né? cara, o espetáculo do Murilo no teatro Maravilhoso. é lindo e, e a gente pretende aí ter algumas cidades novas que não fomos ainda, então vai ser bacana. E no mais, assim, né, tem alguns outros produtos, claro, algumas coisas que estão sendo construídas, talvez uma nova empresa se abrindo no nosso grupo, mas resumidamente, a Despertar, ela é essa empresa que eu acredito que eu sempre sonhei um dia viver, onde eu tenho amigos trabalhando comigo, eu tenho pessoas legais, eu tenho pessoas que se gostam, eu tenho um lugar onde minhas emoções são bem-vindas, onde minhas falas são bem-vindas, onde eu consigo escutar as pessoas e onde, pelo menos, algumas vezes pode ser que isso não esteja na melhor forma possível, mas existe a intenção de que a gente caminhe juntos para uma relação saudável, né? Por mais que às vezes possa ter algum barulho ou outro, existe essa intenção, existe esse caminho e a gente vê isso acontecendo passo a passo, né? Então, a Despertar para mim é um sonho realizado e que eu sou muito feliz de estar lá. Maravilhoso. Irmão, eu agradeço muito pela sua presença, pelo papo. Eu fiquei muito feliz aqui com toda a entrega, com toda a nossa troca. É muito bom estar perto de ti, assim, nesse trabalho que a gente está fazendo em conjunto. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui também, acompanhando esse vídeo até agora. Espero que vocês sejam entusiastas, assim como nós, de liderança e de inteligência artificial e como isso tudo pode se compor. E é isso. Gratidão, Grato, irmão. irmão. Gratidão. Feliz, uma honra estar aqui. Foi muito Maravilhoso. legal. Obrigado. Grato.